Sejam bem-vindos à Biblioteca Pública da Horta. Nós hoje estamos aqui o prazer e grande alegria de ter connosco a professora Maria João Dodman, que há vários anos, salvo erro, foi na última intervenção, na última aparição do escritor Dias de Mel para apresentar o seu último livro, que, se agora não traiçoou, foi exatamente a professora Maria João que esteve aqui, depois ele ficou gravemente doente e já não pôde seguir ao pico, onde queria também apresentar o livro e passar algum tempo faleceu. Algumas palavras para quem não conhece ainda a biografia da professora Maria João. A professora doutora Maria João Dodman é natural de Ponta Delgada, São Miguel, mas toda a sua juventude foi vivida na freguesia da Feteira, Ilha do Faial, onde concluiu o 12º ano de escolaridade, tendo, inclusive, naquele ano recebido o prémio do Rotary Club por ter sido considerada a melhor aluna. Em 1989, emigrou para o Canadá. Iniciou os seus estudos académicos em 1994 na Universidade de Western Ontario. Na Universidade de Waterloo, em 99, completou a sua licenciatura, regressando posteriormente à Universidade de Ontário, para, em 2001, completar o mestrado em Literatura Espanhola, na qual se dedicou a estudar a representação da mulher na obra de Gil Vicente. Em 2007, concluiu o doutoramento em Literatura Portuguesa e Espanhola na Universidade de Toronto. Atualmente é professora efetiva na Universidade de York, onde leciona no programa de Estudos Portugueses e Luso-Brasileiros. Tem publicações espalhadas por vários livros, revistas académicas e tem participado em numerosas conferências nacionais e internacionais. A sua investigação centra-se na literatura dos séculos XVI e XVII. Desde 2006 que se interessa por autores açorianos, especialmente o estudo e a divulgação da obra de José Dias de Mel. No Canadá, vem desenvolvendo variadíssimos projetos, tendo até alguns trabalhos relacionados com a cultura açoriana. Tem participado em colóquios e é convidada com frequência como palestrante. É co-diretora do Centro Canadiano de Estudos sobre os Açores. Entre as suas publicações destacam-se estudos sobre Pedro Vaz de Caminha, Bernardino Ribeiro, Gil Vicente, Mariana Alcoforado, Dias de Mel e outros. Está atualmente a completar um livro sobre representações da beleza e da fealdade na literatura ibérica dos séculos XVI e XVII. Já agora aproveito a oportunidade para referir que aqui também, neste mesmo auditório, no próximo dia 17 de junho, às 18h30, a professora Maria João Dodman vai lançar o seu último livro, Andarilhas, Viagens de Unífero, com a apresentação a cargo do professor Vítor Ruidores. Portanto, convosco, a professora Maria João. Boa tarde. É boa tarde ou boa noite nos Açores, por das 6? É uma pergunta séria. É boa tarde ou boa noite? No Canadá, depois das 6 já é boa noite. E, portanto, eu às vezes nunca sei, quando estou no estrangeiro, como é que funcionam as coisas. Obrigada por terem aqui. Quero, obviamente, agradecer ao Luís São Bento, diretor da biblioteca, que sempre me tem ouvido muito bem e aprecio muito o trabalho deles. Fiquei muito contente de ver Paulo Teves e é estranho vê-lo aqui porque a gente vê sempre do outro lado do mundo, sempre no Canadá, o nosso diretor das comunidades. Este é o teu título. Não é? Eu não sou muito boa com títulos, eles sabem disso. Não é? Claro, eu estou também aqui, uma pessoa que tem sido muito importante, foi meu professor de liceu, e alguns de vocês, talvez, o professor Vítor Ruidores, que realmente, quando eu fui para o Canadá, uma ligação que eu continuei a ter com os Açores foi que eu levei, naquela altura, o livro Grimanesa ou um barco chamado Açores, do professor Vítor Ruidores. Se alguém não o conhece, eu recomendo, claro. E foi esse elo que eu tive muito tempo também, apesar da minha família estar cá, com a cultura e a identidade dos Açores. Achei piada que quando o Luís fez aquela amável introdução, que também disse que eu tinha passado toda a minha juventude, realmente foi meu erro. Eu ainda sou jovem, portanto, eu ainda a passar a juventude com outras coisas.
modo de fazer as coisas que é muito canadiano, bastante informal, para quem não está acostumado a isso. Portanto, não somos muitos, nós vamos ter aqui mais uma conversa informal do que uma palestra académica. Eu aceito que as pessoas me interrompam e que façam perguntas, se quiserem. Se eu me alongar demasiado, tenho o direito de dizer que já não estão interessados a me ouvir mais, porque no Canadá realmente e em muitos sítios do mundo, Portugal talvez é uma exceção, as pessoas não se alongam muito. Portanto, depois de mais de meia hora, 45 minutos, o ser humano, já há vários estudos feitos sobre este assunto, não tem a capacidade de concentração. Portanto, geralmente não é muito prática ter umas palestras demasiado longas no Canadá. Queria-vos dizer umas poucas palavras de como surgiu este projeto sobre a velhice. Eu hoje vou falar-vos, para além da ilha, velhice e envelhecimento na obra de Dias de Melo, que é algo diferente, de certeza, daquilo de que se fala cá, não é? Por um lado, é um tema que se discute muito hoje em dia nas universidades. Até se têm criado vários centros de estudo sobre a velhice, o envelhecimento, e bem recentemente começou-se a discutir a relação entre as humanidades e as ciências. Portanto, a questão que se coloca é: o que nos revelam as humanidades, neste caso a literatura, sobre o envelhecimento? Como é que as humanidades, como é que a literatura contribui para o debate sobre o envelhecimento? Bem, por outro lado, como vocês veem, o tema da minha palestra, velhice e envelhecimento na obra de Dias de Melo, regressar aos Açores é sempre regressar a Dias de Melo. E desde que morreu o escritor, eu tento manter viva a memória e a obra, e claro, todas as vezes que regresso aos Açores, o escritor faleceu em 2008, eu tento de qualquer maneira fazer algo em honra da memória dele e uma apresentação sobre ele. O ano passado não tinha ainda ideia se iria regressar aos Açores este ano, então o que fiz foi uma conferência em Dubai, claro, Dubai, porque também queria ir escapar do inverno canadiano, e apresentei um trabalho sobre a representação da justiça na obra de Dias de Melo. Também interessa-me, claro, é indiscutível que Dias de Melo teve um papel muito relevante no que diz respeito à indústria baleeira, bem conhecido como escritor das baleias, mas já outros disseram isso, eu não serei a primeira, limitamos-nos muito se lermos a obra de Dias de Melo só dentro dessa vertente. Portanto, é uma obra de caráter universal, e aqui hoje o que eu quero é dar-vos apenas umas pequenas mostras sobre outras facetas da obra, neste caso a representação da velhice e o que há de universal nesta obra. Começo então, bem, aqui veem que há duas citações de Dias de Melo que são bem emblemáticas. Uma que de certeza vos vai tocar é esta de Nascer para o Mar: crueldade das crueldades, os velhos terem de se arredar e morrer para darem lugar aos mais novos. Portanto, há vários momentos na obra em que nós nos deparamos com isto, e vou tentar elucidar aqui alguns pontos que são importantes sobre este assunto. O envelhecimento e a velhice têm sido, até bem recentemente, categorias invisíveis, praticamente desconhecidas, tanto ao nível da crítica literária como em todas as demais disciplinas das humanidades. Os motivos podem resumir-se em poucas palavras. A velhice tende a ser vista apenas como etapa final, uma fase de declínio, propícia à doença, ao enfraquecimento e à inevitável morte. Ao falarem dos estudos sobre a velhice, críticos Sarah Dietz e Allegra Lambert assinalam o predomínio de um discurso homogéneo fixado principalmente num processo biológico de diminuição física e cognitiva,
e, portanto, dificilmente se conseguem construir novas ou positivas visões sobre o assunto. Embora o envelhecimento seja um processo comum a todos os organismos vivos, há no ser humano implicações psicológicas e sociais relacionadas com o que Simone de Beauvoir intitula uma conspiração de silêncio destinada a esconder a criminalidade social relativa à marginalização do idoso. Por sua vez, outro crítico literário, Paul Archambault, identifica as grandes contradições do mundo moderno quanto ao tratamento do idoso. Por um lado, observa-se que atualmente existem, mais do que nunca, sociedades envelhecidas, resultado, obviamente, de melhores condições de vida, avanços da medicina. Por outro lado, como explica Archibald, os idosos são vítimas não só de exploração, mas também de apatia e de completo desinteresse, tanto literário como sociológico. Segundo o referido crítico, este fenómeno já era notável no século XIX com a chegada de uma classe comercial urbana e a subsequente exploração capitalista. Nota-se uma mudança em relação à situação e à imagem dos idosos, especialmente aqueles mais pobres. Antes eram seres humanos que mereciam e recebiam veneração, tendo autoridade e utilidade social, e depois passam a serem explorados e considerados prescindíveis. Em Aging and Its Discontentments, Kathleen Woodward afirma que a velhice produz ansiedade, medo, rejeição e repressão, e que a nossa cultura tem uma postura profundamente ambivalente, mas sobretudo negativa, com respeito à velhice. A partir de uma análise psicanalítica, Woodward alega a cumplicidade de, entre outros, Freud, na construção de uma visão da velhice como deformação, assinalando que, e cito, não encontramos nem em Freud, nem em outros discursos dominantes, a velhice representada, por exemplo, em termos de novas formas criativas da idade avançada. Fim de citação. Pat Payne confirma ainda a percepção negativa quanto aos idosos, percepção esta que leva a tornarem-se ou dependentes dos jovens ou a serem vistos em relação ao que já não são. Ou seja, já não são trabalhadores produtivos, como eram outrora. Um dos problemas mais graves é, de facto, a nossa incapacidade em compreendermos que a velhice é, de facto, não um projeto homogéneo, mas um projeto heterogéneo, um processo heterogéneo, que pode incluir diversidade, harmonia de contratos, sabedoria, características identificadas pela medicina moderna e que diferem daquelas usualmente associadas aos estereótipos tradicionais sobre a velhice. Em termos de produção literária e artística, vários são os críticos que assinalam a exclusão do idoso nestas áreas. Richard Fallas, por exemplo, nota que as personagens idosas são de facto marginalizadas, periféricas à ação, limitadas na sua maioria às imagens de decadência física, um facto inevitável que a juventude prefere ignorar. As representações da velhice consideradas socialmente aceitáveis dão relevo ao idoso como figura sábia e venerável. Um exemplo desta tradição na literatura portuguesa é a bem conhecida figura camoniana do velho do Restelo, cujo discurso nos acautela sobre os males da ambição e os perigos inerentes a condutas impróprias e imorais. Simone de Beauvoir também nos diz que o idoso tende a ser visto como um ser puro, sábio, rico em experiência e sempre virtuoso. Ter defeitos ou exibir os mesmos desejos ou ambições que um jovem são no idoso
facetas inaceitáveis. Nos dois casos, como explica Beauvoir, o idoso é considerado um ser diferente, que existe apenas numa vertente virtuosa ou numa vertente degradante, mas sempre marginal ao resto da humanidade. Bem patente também é a nossa falta de compreensão face aos idosos menos sábios ou aqueles de nada veneráveis. Por exemplo, o dramaturgo português Gil Vicente, que para além do agudo e severo criticismo que faz à nobreza e ao clero, revela-se igualmente crítico em relação aos idosos. José Soares menciona vários exemplos encontrados na obra deste autor, entre outros, O Velho da Horta, da obra do mesmo nome, e O Juiz, de Floresta de Enganos, que se apaixonam por mulheres jovens e se comportam de maneira decididamente nada virtuosa. Por este motivo, são personagens severamente castigadas e vítimas de partidas cômicas e até cruéis. Segundo Soares, o que é risível nestes casos não é a velhice, mas sim o facto de que estes velhos, nestas e noutras obras, não aceitam a sua velhice e mostram atitudes e desejos contrários aos que são considerados aceitáveis. O escritor açoriano, claro, dispensa de apresentação. José Dias de Melo é bem conhecido de todos vós, é bem conhecida a sua obra e, especialmente, obviamente, na região dos Açores, por ser esta a fonte de inspiração e o palco da maior parte da sua escrita. Sendo uma das grandes vozes literárias açorianas, Dias de Melo é popularmente conhecido como o escritor das baleias, devido, entre outras, à sua clássica trilogia, e aqui refiro a Mar Rubro, Mar pela Proa e Pedras Negras. É fato indiscutível que foi Dias de Melo quem imortalizou a saga baleeira, a vida sofrida da gente humilde, o seu povo. No entanto, como já referi, a obra de Dias de Melo não pode nem deve ser lida apenas dentro dos horizontes limitados da ilha, mas sim na sua universalidade. Dias de Melo abre a ilha ao mundo e o mundo à ilha. Ou seja, embora ancorado na realidade insular, o escritor discute e estabelece um diálogo universal, nutrido pelo compromisso à justiça e à dignidade daqueles que carecem de voz. Figuram precisamente entre os mais carenciados os idosos. Ao contrário das obras literárias atuais que sistematicamente excluem os idosos, estes aparecem com frequência na obra do escritor açoriano. De facto, o envelhecimento, muitas vezes prematuro, não passa despercebido e o tratamento e a representação deste processo não são pelo escritor nem evitados nem ignorados. Talvez mais acentuadas nas últimas décadas, devido à idade já avançada do escritor, a ternura e a admiração pelos idosos estão presentes já nas suas primeiras obras. Basta recordar alguns dos casos mais significativos. Por exemplo, em Serão Açoriano, da coletânea de poemas Toadas do Mar e da Terra, de 1954, declama a voz poética, e cito: "Vai o serão pela noite dentro, sentam-se na larga esteira, velhos, novos e crianças, junto ao fogo da lareira. Os velhos sabem tanta coisa, e as crianças encantadas ouvem histórias de baleias, de princesas e de fadas." Fim de citação. Se bem que este exemplo possa ser interpretado de acordo com a visão clássica do idoso como figura sábia e venerável, aparece aqui outra faceta importante, que é o papel do idoso na memória, agente de retenção e transmissão do património cultural ilhéu, hoje ameaçado, segundo muitos críticos, pela chegada das redes sociais e outros meios de comunicação modernos. Esta
Estas histórias de baleias, fadas, princesas e outros contos servem também de elo intergeracional, representativo de uma relação de respeito mútuo, de diálogo, de convívio, que existia então entre jovens e idosos. Vejamos, por exemplo, o caso dos avós em Pedras Negras, e cito: os dois velhos embalavam o bercinho dos netos, ouviam-lhe com os seus ouvidos rijos o balbuciar dos primeiros murmúrios. As primeiras histórias de fadas e princesas que embeveceram seus corações de crianças foram eles, os avós, que lhes contaram. E para os adormentar, mesmo já crescidinhos, o velho tocava na sua viola e a companheira cantava. Fim de citação. Dos idosos aprendemos lições de vida, recorda-se o passado, preserva-se a memória do povo. De facto, ao ler algumas das obras de Dias de Melo, ficamos com a sensação de um retorno a um passado mais simples e talvez mais digno, pela valorização que se dá ao idoso. Por exemplo, em Carta com Destino, do livro de contos A Boquinha da Noite, o escritor partilha connosco uma comovente carta de uma leitora anónima que descreve sobre o livro Reviver na festa da vida, a festa da morte. E cito: fiquei maravilhada com o livro de ponta a ponta. Senti-me cativada por cada palavra, cada linha que li ao longo das 314 páginas que dura a história. Muitas delas trouxeram-me à memória pessoas que já há algum tempo não vejo, porque já não fazem parte do nosso mundo. Senti saudades do meu avô e da minha avó, porque a vida deles terá sido assim. E enquanto li o livro, por vezes os olhos ficavam marejados de lágrimas e eu sentia o cheiro da luz de petróleo em casa da minha avó. Lembrei-me de quando ela fazia bolo de milho, da vaquinha estrela que meu avô tinha na tafona atrás da casa, de quando fomos para a vinha vindimar. Estou como quem os está vendo. Minha avó baixinha, com óculos, meu avô magrinho, de chapéu de palha, sempre ligeirinho. Quis Deus levá-los repentinamente e deixar esta saudade. Fim de citação. Assim, em muitas obras de Dias de Melo, os idosos não são marginalizados, nem vivem para além da humanidade, como afirmaria Beauvoir, mas sim como agentes culturais e membros ativos da família. Parece haver também, embora nem sempre, como veremos, uma certa apreciação dos mais jovens em relação não só à sabedoria dos idosos, mas também quanto à sua participação e inclusão social. Em várias ocasiões, Dias de Melo relata as folias e os festejos locais, em que todos, homens, mulheres, jovens e velhos, convivem. A velhice, de modo nenhum, impede a participação do idoso na sua sociedade, nem nas atividades de diversão. E cito apenas um exemplo aqui, de Dias de Melo. Meu tio encrenca, não muitos, isto é para ver se estavam a prestar atenção. Meu tio encrenca, anos a fio, entrudo atrás entrudo, fez e disse, mesmo depois de muito velho, bandos dos mais divertidos. Fim de citação. Esta proximidade entre jovens e idosos justifica-se talvez também pelo facto de que a realidade que nos retrata Dias de Melo, especialmente a realidade antes da Revolução Democrática de 79, é marcada por um contexto socioeconómico muito específico e uma vivência insular de proximidade e de convívio íntimo entre todos. Como bem nos lembram os críticos, e cito, uma ideologia de respeito aparece de forma mais pronunciada nas sociedades isoladas ou apartadas de influências externas. Citação. Outro fator de importância que reforça a inclusão do idoso
provém da pobreza sistémica dos Açores, que então compelia os idosos a trabalharem até uma idade muito avançada, muitos deles até ao fim da vida. Esta situação não é nada surpreendente, dado que o direito à reforma era, na época, um privilégio negado aos mais pobres e humildes, aqueles que constituíam a maioria da população açoriana. Por este motivo, é muito comum encontrarmos com frequência na obra do escritor baleeiros, homens da terra e do mar, e mulheres também, obviamente, que com idades bastante avançadas continuam a contribuir para a sociedade de forma que hoje em dia consideramos produtiva. Talvez o que melhor ilustra esta realidade é o Tim Manuel Moita. E cito: Tim Manuel Moita, esse mais baixo do que alto, era um homem alentado, de ombros muito largos, costas abauladas, um tanto curvas. Com aquela idade nem se assemelhava a um velho, mais se assemelhava a um toiro. Metia num chinelo qualquer um que na flor da mocidade a seu lado se pusesse a cavar. Fim de citação. O Tim Manuel Moita, para além de possuir uma vitalidade incrível, era um trabalhador exemplar. Verdadeiro perito nos trabalhos da terra, um homem que, e cito, como melhor entendia, fazia e mandava que fizéssemos. E assim é que estava certo. Fim de citação. De facto, esta é uma das características positivas que nos conduzem não à velhice como processo homogéneo, mas ao contrário, um processo que inclui muita diversidade. Pois, e cito, embora algumas habilidades cognitivas possam diminuir e diminuem com a idade, outras, por exemplo, o conhecimento profissional ou ocupacional, pode realmente aperfeiçoar-se. Devido às dificuldades da vivência insular, encontramos também em Dias de Melo a velhice prematura, consequência de uma existência sofrida e brutal, em muitos casos. No conto Adormeceu a Sonhar, a personagem principal relembra os pais há muito falecidos e como, mesmo quando estes eram jovens, já os via e os sentia velhos. E cito: o pai, pele encarquilhada, a roupa, um xadrez de remendos, de gotinhas calças. A mãe, descalça, saia de fazenda grossa, na cabeça grisalha, o lenço de algodão amarrado para trás. Andava com o pai pelos poucos bocadinhos de terra que possuíam, sem nada que chegasse para o ano inteiro. Fim de citação. Esta vivência do seu povo, daqueles que Dias de Melo retratava, que aparece ao longo das suas obras como exemplo de muitas vivências. Vale a pena recordar também aqui sobre a velhice prematura, o envelhecimento prematuro de Maria, em Pedras Negras, visível nas suas mãos. Após uma vida breve e parecida, as mãos de Maria passam de finas, mimosas e delicadas, a calejadas, gretadas e encardidas. Para além da participação ativa dos idosos no mundo social e laboral, na obra do autor, alguns também vivem a sensualidade e a sexualidade. Tal é o exemplo do homem de 65 anos, possivelmente o próprio escritor, que todos os dias ao meio-dia toma banho de mar, apesar de afirmar que, e cito, a gente da minha idade é gente de juízo na cabeça e vergonha na cara. E não vai, com tal carreto de anos, meter-se a andar na água salgada. Agora, isso é para gente nova. Isto é, de pétalas dispersas no ar. Há uma outra ocasião que envolve a personagem de Tim Manuel Moita, que nos conta uma história já muito antiga da sua juventude. Havia muitos anos, o jovem Manuel tinha-se abrigado de chuvas torrenciais numa furna. Apesar da escuridade dentro da furna, Manuel rapidamente percebeu que não estava só e que o outro ser que lá estava também era uma mulher. Foi-se, como diz, chegando, até ter relações sexuais com a desconhecida. Quando a chuva diminui e se aclara o céu,
Manuel repara algo sobre a sua companheira. Repara que, e cito, era uma velha. Uma velha refunfelha. Mais velha e refunfelha que a salve rainha. A rejeição da parceira surge apenas depois de Manuel dar-se conta da sua velhice. E mesmo ele admite que, e cito, foi um consolo. A gaja era mestra naquilo. Fim de citação. Claro que aqui a velhice dela não teve nada a ver, afinal, nem influenciou negativamente a satisfação nem o desempenho sexual de Manuel. Destacam-se igualmente na obra do escritor o amor maduro e a sensibilidade, como aspectos positivos da idade avançada. Em Rosa Maria e Eduarda, o narrador relembra a amada afirmando que, e cito, amo-te, amas-me, com um amor que, na nossa idade, não podendo já ser feito de tanta carne, tanto sangue, como o amor da juventude, é todavia feito de mais carinho, mais ternura, mais entrega, mais dádiva do espírito e do coração. Fim de citação. Numa carta de 2002, a Teresa Perdigão, em resposta às observações da mesma, quando esta afirma que ser solitário é estarmos sós e saber viver com nós próprios, Dias de Melo responde o seguinte, e cito, ou acrescento eu, as que tivemos e na nossa idade, com os ausentes que amamos, com os entes queridos que já de nós para sempre se foram, é saber penetrar o mundo deles, próximo ou distante, procurar vê-los com os olhos do rosto e com os olhos da alma, com palavras inaudíveis, falar-lhes, ouvi-los e compreendê-los. Em alguns casos, a velhice proporciona também a realização de projetos de vida. Assim é o caso de António Patrício, que regressa à ilha depois de longa e infeliz estadia nos Estados Unidos. António passou a vida a sonhar com o mar, embora pouquíssimas vezes o tivesse visto após emigrar. Finalmente, aos 65 anos, e cito, reencontrou na vida o gosto que o regresso à ilha lhe dera. Mandou fazer em Santo Amaro a lanchinha que pensava fazer. Nela passou a ir, seu dono e mestre, ao mar, mesmo ao canal, a embarcação para isso. Com a ilha, com estes mares da nossa ilha, o velho homem do mar renasceu para o mar. Fim de citação. Estes casos revelam então a necessidade de uma reavaliação dos estereótipos tradicionais, visto que o envelhecimento pode também, nestes casos, proporcionar crescimento, expansão e até emancipação. No entanto, e apesar do idoso continuar e ou querer viver dentro da sociedade a que pertence, Dias de Melo não ignora o desprezo, a rejeição, a vitimização social a que também o sujeita com frequência. Estes temas são abordados da perspectiva do próprio idoso, cujas histórias de vida nos impele a uma reflexão crítica, honesta e comovente. Tal é o caso, por exemplo, da velha professora, que, após passar a vida dedicada à informação intelectual dos seus alunos, se encontra na reforma, triste, desolada e só. E cito, passava o tempo sem se aperceber de que o tempo passava, mas, obrigada, daquele modo grosseiro, a abandonar a escola, a apartar-se das suas alunas, tudo se tornara diferente e ela vira-se como um barco destroçado, sem leme, sem bússola, sem governo, à deriva, sobre as incertezas de um mar desconhecido. Citação. Órfã de pais e com o seu único irmão já falecido, a velha professora vive à espera da visita das suas ex-alunas, mesmo que ainda tanto lhe custara ir à loja, ir e vir a arrastar-se nas pernas trôpegas,
pelos caminhos maus, mas fora. E ali estavam prontinhas as amêndoas à espera. Faltava só que elas chegassem, as antigas alunas. Infelizmente, ninguém chega. Chega apenas a noite. E cito, a alma da professora na cadeira do canto só, completamente só, sepultada na escuridão, a escuridão da noite que ela receava tanto, da noite cheia de pavores, daquele inverno sem primavera. Fim de citação. O mesmo acontece, por exemplo, com um idoso que adormeceu a sonhar. Só, noite após noite, ele recorda o passado, já que o presente é um de total solidão. E cito, só. Na cozinha negra, na casa velha, na pequenina freguesia. Fim de citação. Até mesmo o risonho narrador de pétalas dispersas no ar admite que, apesar de haver outros banhistas, que ele se sente só. E cito, desertou a infância e a juventude que aí vinham. E mesmo quando aí andam a infância e a juventude, eu só. O fosso que se cava entre gerações. Estes e outros exemplos obrigam-nos então a encarar não só uma realidade que nos toca a todos, mas também a vermos a humanidade do idoso. Ser que, tal como qualquer um de nós, se sente, se entristece, se angustia perante o desprezo coletivo e a inevitável solidão. Dias de Melo, obviamente, aborda também a problemática das muitas limitações físicas que podem apoquentar o idoso. Talvez, claro, porque nas últimas décadas se tenham tornado mais visíveis as marcas irreversíveis da velhice de um homem atento e consciente às suas muitas milhas contadas. As recordações do passado, dos muitos que já faleceram, e a crueldade do tempo que passa, que enfraquece o corpo, são referências constantes na obra do escritor. Cito alguns exemplos. É como se, à medida que vamos caminhando, que nos aproximamos do nosso próprio fim, não deixemos atrás de nós, senão um cemitério. Outra citação. Um dia lhe tremeram as mãos, um dia lhe vacilaram as pernas, um dia lhe faltou a vista, um dia embraqueceram os cabelos, um dia lhe engelhou a pele, um dia lhe fraquejou a coragem, a força. Um dia, pobre menino velho da pobre mãe já morta. Fim de citação. A chegada, muitas vezes súbita, da velhice é abordada também na obra do escritor. Por exemplo, no conto Capitão do Mar da Saudade, Raimundo pondera sobre a sua vida ativa, aventurosa, dedicada ao mar. Até que um dia, sem dar por isso, envelhece. Um narrador desabafa. Nós, enquanto novos, pensamos que a velhice é coisa que não nos diz respeito. Só acontece aos outros. Mesmo quando os anos vão passando e chegamos aos 50, 60, e já estamos a entrar nela, a velhice e a morte. E eu, sem dar por isso, sentindo-me em pleno vigor, sem de tanto me aperceber mesmo, entrara na velhice. Em Poeira do Caminho, Dias de Melo registra o recordar da vida que viveu e daquela que irá vivendo, consciente de que, com a sua idade, não será por muito tempo. Neste livro percorremos com o autor alguns dos lugares mais belos da sua ida. Partilhamos com ele momentos alegres da sua juventude, frustrações do seu dia-a-dia, saudades dos mundos que já se foram. No entanto, um dos momentos mais marcantes que o autor nos descreve é sobre a sua própria velhice. Dias de Melo manifesta a alegria que, quando ao chegar ao pico, ser tratado por tu. O autor confessa que este tratamento informal lhe dava imenso prazer.
significava que, embora não vivesse permanentemente no pico, as pessoas não se esqueciam dele. E que, aliás, o fazia sentir jovem, dado que o tratamento de tu é geralmente associado aos mais jovens. A revelação da sua velhice chega-lhe repentina e tragicamente. E cito: embora não me esquecendo que os anos iam passando e deixando em mim, como em tolos, as marcas da sua passagem, senti-me triste, muito triste, quando numas férias, ao chegar aqui, me comecei a tratar por senhor, ou por ti. Já os cabelos brancos me abundavam por demais na cabeça e trazia por primeira vez uns óculos escanchados na cana do nariz. Fim de citação. A realização abrupta da velhice provoca o que Amélia de Falco denomina por, acho que tenho aqui, uncanny. Uncanny, um conceito influenciado por Freud, que neste caso é uma confrontação temporal intensificada pela diferença entre o presente e o passado. A novidade do corpo, agora velho, é transtornadora. Ao mesmo tempo estranha e familiar, torna-se muitas vezes um recurso literário e cinematográfico que conduz a profundas reflexões identitárias. Enfim, a chegada da velhice, que se revela nos cabelos brancos, nos óculos, ou até, como vemos no caso de Raimundo, em ter que abandonar o comando do barco Calypso, é, apesar de repentina, inevitável. Como bem nota o escritor, e cito: os velhos, dia a dia mais velhos, a juventude perdida, longe, e a morte a aproximar-se, tanto, tão bem unidas contadas. O desprezo coletivo e a marginalização do idoso são tragédias que Dias de Melo consegue captar muito bem. E ao fazê-lo assim tão eficazmente, consegue sensibilizar o leitor para este mal social do nosso mundo contemporâneo. Muitos são aqueles que aparecem na obra do escritor na mais completa solidão e abandono. Na coletânea de contos natalícios, Uma Estrela nas Mãos do Homem, Dias de Melo refere-se à sua idade dizendo que o fim aproxima-se, aceito, espero serenamente. O que seguem são, na sua maioria, contos curtos de variada temática, mas em muitos predomina a velhice e a solidão. Consciente da sua velhice, não seria por acaso que Dias de Melo decidiu incluir tais temas numa coleção de contos de cariz natalício. Possivelmente seria uma tentativa de nos sensibilizar durante uma época em que se clama pela humanidade e pela bondade. De facto, a maioria dos contos aborda ditos temas, títulos como Os Velhos, Velha Tia, Velha Professora, Já Não É Nossa Casa, Noite Caindo, entre outros, sensibilizam-nos porque nos apresentam seres humanos completamente sós durante a época festiva. Cabe realçar a pobreza que une este grupo etário, que ainda mais os resolve. São, na sua maioria, e cito, velhos na berma do caminho de pó e lã na noite de Natal. Por cima de uma década a mais, o escritor recorda-nos uma realidade no conto intitulado Eles, sobre um casal de idosos cujos nomes nunca chegamos a saber. Sabemos apenas que se encontram velhos, sós e abandonados. Ele e ela envelhecem de dia para dia. Facto não só evidente nos cabelos alvos de neve, mas também nas muitas dificuldades que têm no andar, no ver, no ouvir e nas forças tão minguadas de corpos ressequidos e encarquilhados, nos braços quase pele e osso, nas mãos escarnadas, inseguras, trêmulas, que mal lhe chegava para levantar do chão, nem que fosse uma pena de galinha.
Não vos vou contar a trama, porque eu acho que quando as pessoas começam a mexer nas cadeiras, quer dizer que a concentração está a chegar quase ao limite. É verdade ou não é? E então não vos vou contar a trama, porque também vos vai incitar a terem que ler este conto do Dias de Mel. Chama-se Eles. É um conto muito triste. O final do conto é que eles são abandonados pela família, ela morre depois disso e ele sofre muito e no final, e cito, mais infeliz ficou, desgraçada e miseravelmente só, com a casa perdida, a dormir por onde calhava, até que, por esmola, foi acabar os seus dias na casa de velhos da vila da fronteira da ilha. Ainda assim teve sorte. Na casa de velhos da fronteira da ilha, aos velhos tratavam bem. Claro que aqui a ausência de nomes próprios revela-se trágica, na medida que esta situação poderia ocorrer a qualquer um de nós, porque infelizmente os novos, como bem nos previne o autor outra vez nas suas milhas contadas, nem sempre ouvem com interesse os mais velhos e, cito, nem acreditam que, se não tombarem, também um dia serão velhos. E nem se lembram, nem sabem que as vidas do passado são as que constroem as vidas do presente e alicerçam as do futuro. Fim de citação. Será este o meu último livro? Escrevia-me, perguntava-me e perguntava-se Dias de Mel nos últimos tempos. Do nosso último encontro ficou-me a certeza de saber que Dias de Melo ainda tinha muito que contar, escrever, contribuir. Mas eram já muitas as minhas contadas. Naquele momento olhei por última vez para aquele homem com quem tinha trocado cartas nos últimos 2 anos. Compreendi que tanto o homem como o escritor me tinham transformado. Refleti o poder daquelas palavras, das milhas contadas, e ocorreu-me também que um dia serão essas as minhas milhas contadas. E que a velhice, como ele bem disse, não era um problema só dele, que era também a contribuição da literatura em outras áreas, enquanto à questão do envelhecimento. E nos dizem que a arte e a literatura não só refletem convenções sociais, mas também têm o poder de as produzir, de as desconstruir e de as reconstruir. Estas autoras, seguindo já estudos recentes sobre o envelhecimento, argumentam que o campo das humanidades não deve ser limitado ao puramente académico, que se torna indispensável ao diálogo sobre esta etapa da vida. A literatura é o tal ingrediente que falta a aproximação científica e profissional dessas disciplinas. A literatura, por exemplo, e esta é a citação, por oferecer perspectivas múltiplas e porque evoca a simpatia, tende a estimular a tolerância, a abertura das mentalidades e a compaixão. Valores vitais para o estudo do envelhecimento. E se vocês pensarem um bocadinho, os meios de comunicação social, a televisão, é aí que nós vemos as imagens que devemos ter. Portanto, não há gente feia, não há gente gorda, porque todos queremos ver heróis e heroínas bonitas, mas também, de certa maneira, no cinema, no teatro, no que se produz na máquina do mercado, que nós vemos aí, são imagens de pessoas jovens, contentes, etc. Portanto, exclui-se muito os idosos das representações também literárias. Outro autor, para além de Dias de Melo, que inclui muito bem o idoso nas suas obras, é José Luís Peixoto, que também tem trabalhado nos momentos. Portanto, aqui nós vemos que a literatura, um bom livro que nos comove, que nos atrai, que regressemos a lê-lo mais de uma vez e que nos vejamos aí, de certa maneira, contribui para que nós nos identifiquemos e para que, pelo menos, o debate sobre a velhice tenha lugar. Pois
noites, dias de mel, escritor ilhéu de temática baleeira, vemos aqui como está a ultrapassar os limites da ilha e a conquistar-nos com a sua humanidade intergeracional. E fico por cá, porque até faz um pouco de calor aqui, não é? Portanto, agora, se me quiserem fazer perguntas,